Dad died trying to kill Tony Stark. Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. A Marvel acabou de lançar os primeiros materiais oficiais da série da Coração de Ferro. E olha, se era para homenagear o legado do Tony Stark, eles erraram feio. O design, o tom, a história, tudo parece que foi feito para falhar. Mas calma, nem tudo está perdido. Hoje eu vou te mostrar o que está dando errado, o que ainda pode ser salvo, e por que essa série pode estar morta antes mesmo de estrear. Você sabe quando uma série começa e você sente que ela já nasceu com data de validade? Quando a própria existência do projeto parece mais uma decisão de planilha do que uma visão criativa. É exatamente isso que a Marvel entrega com Coração de Ferro. Uma série que, mesmo antes de estrear, já carregava o peso de não ser pedida. E o pior, parece que nem a própria Marvel sabe por que ela existe. A produção foi feita no auge do Sim Infinito, da Marvel Studios. Aquele período em que tudo virava série, qualquer personagem ganhava holofote, e o Disney Plus precisava de conteúdo a qualquer custo. O problema? Essa série ficou tanto tempo engavetada que o MCU já mudou de fase, de tom e de interesse do público. Ironheart está tentando falar com um público de 2021, em pleno 2025. O resultado é uma obra que soa deslocada, fora do tempo. E pior, fora de propósito. Parece feita para preencher uma cota esquecida de heróis genéricos com armaduras genéricas e dilemas reciclados. Mas isso é só a superfície. Porque, quando você começa a olhar de perto, percebe que a série tenta se apoiar em pilares que já ruíram. Mas tem uma coisa que ninguém percebeu. Já volto nisso. Antes, uma pergunta direta. Quem exatamente pediu uma versão teen de Tony Stark, sem o carisma, sem o trauma, sem o legado? A série tenta recriar a jornada do herói, mas o faz com tanta autoconsciência forçada que beira o fanfic. E não é só o roteiro que peca. Até o ritmo da montagem parece estar sempre tentando disfarçar que nada de relevante está acontecendo. E mesmo assim, existe um motivo muito claro para essa série ter sido feita. Não é só para introduzir Riri Williams. É para plantar uma semente muito mais perigosa. E é aqui que tudo muda. Já volto nisso também. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. Ela não quer ser apenas a nova Iron Man. Ela quer ser maior que Steve Jobs, Bill Gates e até Tony Stark. Mas a grande questão é, até que ponto essa ambição é combustível narrativo? Ou apenas mais um sintoma de um ego fora de controle? Em Coração de Ferro, Riri Williams é construída como um prodígio, mas cada fala dela soa mais como uma adolescente deslumbrada do que como uma mente genial em conflito. E é aí que a série escorrega. No papel, ela deveria ser uma sucessora legítima de Stark, alguém que combina genialidade com traumas reais. Mas na prática, o que vemos nos 3 primeiros episódios é um desfile de frases autoindulgentes e decisões impulsivas. E o mais grave, ela acredita estar acima do próprio sistema que a acolheu. MIT, bolsas de estudo, laboratórios, tudo vira palco para seu culto à própria inteligência. Inclusive, em uma das falas centrais, ela diz que Tony não seria Tony sem ser bilionário. Isso por si só desmonta toda a filosofia de origem do MCU. Porque a gente lembra muito bem da frase do Obadiah. Ele construiu isso em uma caverna, com um monte de sucata. Efeito sonoro seco. Mas tem mais. Riri é tratada como gênio absoluto, mas o roteiro não constrói o conflito interno com profundidade. O luto pela amiga Natalie, o peso de ser uma mulher negra na elite acadêmica, o dilema entre genialidade e ética. Tudo é citado, mas nada é explorado com força emocional real. É como se ela estivesse sendo escrita para parecer incrível, sem nunca mostrar suas verdadeiras rachaduras. Só que essas rachaduras existem. E quando elas surgem, quando ela volta para Chicago humilhada, depois de ser expulsa do MIT, o contraste é violento. A garota que se dizia o futuro da tecnologia
agora precisa reaprender a viver com os próprios limites. E isso seria um bom arco. Se não fosse sabotado pelo próprio roteiro, que insiste em mantê-la sempre no controle, mesmo quando tudo desaba ao redor. Mas tem um ponto que muda completamente a percepção sobre Riri. E esse ponto não está nela. Está em quem ela decide trazer de volta, mesmo depois da morte. À primeira vista, Natalie parece apenas mais uma personagem secundária. Uma amiga de infância, uma lembrança dolorosa, um fantasma emocional. Mas o que Coração de Ferro faz com ela vai muito além de um simples recurso de flashback. A série transforma Natalie em um novo tipo de presença dentro do MCU, não física, mas digital. E é aí que tudo começa a se tornar mais estranho e mais revelador. A Natalie que vemos nos episódios não está viva. Ela é um construto. Uma inteligência artificial baseada em memórias, emoções e no sistema BARF, aquele mesmo que Tony Stark usou em Capitão América. Guerra Civil para processar traumas e memórias visuais. Riri replica esse sistema, mas vai além. Ela coloca a mente da amiga falecida no centro do seu projeto. Natalie vira a IA da sua armadura. Um tipo de novo Jarvis, só que mais íntimo, mais emocional, mais perigoso. O próprio acrônimo diz tudo. Natalie significa Neuro-Autonomous Technical Assistant and Laboratory Intelligence Entity. É quase poético, mas ao mesmo tempo profundamente invasivo. Estamos falando de uma IA moldada a partir da dor, da saudade e da culpa. Isso não é só tecnologia. É necromancia emocional disfarçada de inovação. E o roteiro faz questão de reforçar isso. Quando Riri ouve o áudio de Natalie em um antigo mixtape, os gatilhos de trauma voltam à tona. A IA começa a reagir com nuances emocionais que nenhuma máquina jamais apresentou no MCU. Mais do que Jarvis, mais do que Friday, Natalie tem memórias, tem desejos, tem empatia. Mas até que ponto isso é realmente ela? E até que ponto é só projeção da mente de Riri tentando se reconectar com algo que já se perdeu? Nos quadrinhos, a IA Natalie também existe. Mas a Marvel decidiu acelerar esse conceito e colocá-lo no centro da série desde o início. E isso tem um motivo. Porque essa IA não é só um assistente. Ela é o símbolo do passado não resolvido da protagonista. E talvez, só talvez, seja o primeiro passo para algo ainda mais ambicioso. A ressurreição simbólica de figuras centrais do MCU por meio da IA. Inclusive, o próprio Tony Stark. Mas esse não é o único indício de que a série está preparando o terreno para essa virada. Tem uma peça no tabuleiro que entrega o jogo inteiro. E ela vem camuflada sob a máscara vermelha de um suposto vilão secundário. A sombra de Tony Stark. Homenagem ou parasita criativo. Em quase todas as cenas de Coração de Ferro, há uma sombra invisível pairando sobre a narrativa. Não é o Hood, não é Dormammu, é Tony Stark. A série parece incapaz de respirar por conta própria sem invocar seu nome. Ele está nos diálogos, nos símbolos, nas cores da mochila da protagonista, nas referências visuais do laboratório e até nos direitos autorais do MIT que ameaçam confiscar a armadura de Riri. Mas o que parece homenagem, com o tempo, começa a se mostrar como uma dependência criativa sufocante. É como se o roteiro gritasse a cada instante: "Viu? Ainda estamos conectados com o que você amava." Só que o efeito é o oposto. Porque quanto mais tentam provar isso, mais evidente se torna que essa conexão é artificial. Não existe a presença de Stark, só os vestígios do que ele representava. E isso esvazia o peso dramático que tentam forçar. A própria armadura de Riri, a Mark III, é fruto dessa tensão. Criada com recursos do EMIT, aprimorada com tecnologia Vibranium, mas ainda assim visualmente e estruturalmente baseada nos modelos de Stark. Inclusive, o fato dela tentar usar a justificativa de financiamento externo para manter a posse da armadura soa quase como uma metáfora da série, tentando manter algum tipo de propriedade simbólica sobre o legado do MCU, mas sem conseguir. A comparação com os quadrinhos só torna essa escolha mais frágil.
Porque nos arcos originais, Riri é sim uma sucessora de Tony, mas não uma cópia. Ela recebe apoio direto de uma Yadi Stark, que a ajuda a se tornar independente, sem repetir o mesmo ciclo. Já na série, isso se perde. Tudo remete à ideia de recriar o passado, sem coragem de romper com ele. Mas há uma exceção, um ponto fora da curva. Um personagem que parece sair desse ciclo de repetição forçada e mergulha em um tipo de ameaça que o MCU ainda não resolveu: a fusão entre magia e tecnologia. Ele não homenageia Stark, ele o ultrapassa. E talvez por isso, a série o mantenha escondido nas sombras por tanto tempo. Desde sua primeira aparição, o Hood é apresentado como mais um vilão de rua. Um criminoso com pretensões mágicas, um intermediário em um esquema maior. Mas isso é só fachada. O que Parker Robbins representa de verdade é um ponto de ruptura dentro do MCU, o elo entre o caos místico e o avanço tecnológico. E o mais inquietante? Ele não está sozinho. Nos quadrinhos, o Hood já foi discípulo de Dormammu. Usava uma capa mágica que o tornava invisível, mas só enquanto ele segurava a respiração. E a série respeita esse detalhe. Inclusive, mostra que o uso contínuo da capa está literalmente marcando seu corpo, criando escaras, tatuagens e danos físicos crescentes. Cada vez que ele ativa seus poderes, seu corpo paga o preço, mas ele continua. Porque ele não é movido só por ambição. Ele está sendo guiado, ou manipulado. Em vários momentos, vozes sussurram em sua mente. Visões, promessas, delírios. E o episódio 3 deixa isso mais explícito do que nunca. O Hood vê o futuro, vê Riri de armadura, vê sangue, vê vingança. Mas a pergunta é: quem está mostrando essas visões? Dormammu? Mephisto? Ou outro ser dimensional ainda não revelado? A Marvel planta essas pistas com intenção. Porque se fosse só o Dormammu, não haveria necessidade de manter o M em vermelho na programação de episódios, como se fosse um código oculto. E se for Mephisto? A série finalmente quebraria o maior meme do fandom, com uma revelação que vem sendo adiada desde WandaVision. Mas o mais intrigante é a fala do próprio Ryan Coogler. Ele disse que a série serviria para mostrar como o Doutor Destino funciona. Não literalmente, mas conceitualmente. Um ser que domina tanto a ciência quanto a feitiçaria. E o Hood é exatamente isso em versão instável. Um Doom em processo. Ele representa o ensaio de uma ideia muito maior, a do próximo grande antagonista do MCU. Só que enquanto o Hood representa o poder em mutação, há outro personagem que representa a manipulação em silêncio. Alguém que diz que não quer ser como o pai, mas esconde cinzas dele dentro de casa. Alguém que parece aliado, mas pode ser o verdadeiro arquiteto do desastre. Já volto nele. Zack Stein diz que não quer ser como o pai, que não quer repetir os erros do Ironmonger, mas basta um olhar mais atento, e tudo começa a ruir. O personagem é construído com um verniz de altruísmo, fala em avanços médicos, bioengenharia, corpo invulnerável. Mas sua casa está cercada por memórias que ele nunca enterrou de verdade. Literalmente. Ele mantém as cinzas de Obadiah Stane num saco, jogadas como se fossem apenas cinzas. E não o símbolo de um legado sombrio que ele insiste em negar. Nos quadrinhos, Zack é uma ameaça real. Um gênio que mistura tecnologia com manipulação genética, buscando ultrapassar os limites da armadura e fundi-la ao próprio corpo. E na série, ele já mostra isso. Músculos aprimorados, olhos modificados, estrutura óssea reforçada. Ele não está construindo uma armadura. Ele está se tornando uma. E isso ecoa diretamente o que vimos em Homem de Ferro 3 com o projeto Extremis. Mas aqui, o discurso é outro. Ele finge estar ajudando o mundo, quando tudo indica que ele está preparando sua própria ascensão. A armadura que Zack guarda no porão lembra visualmente o traje de Obadiah, mas com um design mais fluido, mais orgânico. Menos máquina, mais extensão do próprio corpo. E há algo estranho nisso, porque, mesmo quando se diz aliado, Zack nunca compartilha tudo. Ele tem acesso a dados, recursos
e conhecimento avançado demais para alguém que supostamente largou o mundo da tecnologia. E a Marvel sabe disso. Não é à toa que a primeira cena com ele já planta uma dúvida. Aquele jeito atrapalhado, as piadas, o exagero, soa como uma performance ensaiada. Mas o que mais compromete a confiança em Zack é a sua conexão com a Natalie Ai. Ele aceita rápido demais. Interage com naturalidade com uma IA emocionalmente carregada, como se estivesse se acostumando a conviver com consciências artificiais. Isso não é casual. É um indício de que ele já viu isso antes. E se ele viu, talvez esteja replicando. Ou pior, controlando. A pergunta que fica é simples. E se Zack estiver usando Riri como cobaia? Testando nela a fusão ideal entre máquina, emoção e poder? Porque o que ele quer não é só superar o pai. É provar que pode fazer melhor. E para isso, ele precisa de uma queda. Uma queda como a que Tony sofreu. Uma queda que ainda está sendo construída. E que se aproxima rápido demais. Existe uma linha tênue entre ser criativo e perder completamente a noção do tom. E Coração de Ferro pisa com força no segundo território. Em meio a temas como luto, bioengenharia e manipulação mística, a série insere com naturalidade referências como clipe da Microsoft, mixtapes com vozes de fantasmas, fantasias de Mermaid e um culto visual ao carro Plymouth Barracuda, como se fosse um item sagrado. Tudo isso coexistindo no mesmo universo, em que Dormammu é sugerido como mentor de um vilão. O resultado? Um colapso tonal que ameaça a coerência do próprio MCU. Vamos aos exemplos. O clipe, sim, o assistente virtual da Microsoft dos anos 90, vira inspiração para a IA Trevor. O que poderia ser uma sacada nostálgica ou cômica se torna só estranho quando colocado ao lado de um discurso sobre criação de inteligências empáticas baseadas em traumas reais. A série não consegue decidir se quer ser um drama sobre superação ou uma paródia de si mesma. E não para por aí. A obsessão da protagonista com o carro Barracuda, herdado emocionalmente do pai, é tratada com a mesma intensidade simbólica que o Mjolnir, ou o escudo do Capitão América. Mas aqui não há construção mitológica, apenas repetição simbólica. O carro aparece como totem emocional, como arma de lembrança, como ponto de colapso emocional. Mas tudo soa forçado, como se o roteiro gritasse: "Veja, isso é importante", mas sem nunca mostrar o porquê. A trilha sonora também tenta reforçar essas escolhas. O uso da música da Alanis Morissette é replicado em mais de um momento, criando uma falsa sensação de profundidade emocional. Mas a repetição não gera conexão. Gera cansaço, porque tudo parece calculado demais para gerar identificação, sem de fato emergir organicamente da história. E é nesse ponto que o MCU perde uma parte do seu DNA. Quando começa a aparecer uma fanfic com orçamento alto, mas sem direção temática. Quando insere easter eggs e piadas como se isso fosse suficiente para sustentar um arco emocional. Mas não é. E o problema se agrava quando percebemos que essas escolhas deslocadas estão escondendo algo mais sério: o colapso emocional e técnico da protagonista, que ainda não entendeu que está sendo levada direto para a armadilha final. Mas o que realmente define se Coração de Ferro vai ser apenas um spin-off esquecível, ou o início de algo maior, está no último movimento da série. E ele ainda está por vir. Ironheart tenta ser muita coisa ao mesmo tempo. Um drama de origem, uma extensão do legado de Tony Stark, uma vitrine para futuros jovens Vingadores e uma plataforma para testar vilões com tons místicos. Mas ao tentar equilibrar tudo isso, a série perde o essencial: identidade. Cada elemento parece puxar para uma direção diferente, e nenhum deles com força o bastante para sustentar a narrativa. O que deveria ser uma história de amadurecimento se fragmenta entre discursos ensaiados, estética saturada e um ritmo desigual. Quando Riri retorna a Chicago, a promessa era de reconstrução, de volta às raízes. Mas o que a série entrega é um ciclo viciado de decisões apressadas, conflitos sem peso real e diálogos que não aprofundam os personagens.
Até mesmo a relação com Natalie, que deveria ser o coração emocional da série, perde força com a banalização da IA como substituto afetivo. Ainda assim, existem sementes plantadas, sementes perigosas. O Hood é mais do que parece. Zack Stein ainda está escondendo algo, e o vínculo entre Riri, magia e tecnologia pode ser justamente o ponto que conecta esse núcleo secundário ao que realmente importa: o futuro do MCU. Não seria surpresa se Ironheart servir como rampa de lançamento para Doutor Destino, para os Campeões, ou até mesmo para o novo pilar místico-científico que a Marvel parece estar construindo desde Multiverse of Madness. Mas enquanto isso não acontece, o que temos é um produto de transição. Um projeto que tenta justificar sua existência com conexões, easter eggs e nostalgia digitalizada, que evita ser irrelevante ao repetir tudo que o público já conhece, e que hesita em se posicionar com autonomia criativa. A série não nasceu morta, mas nasceu com medo. E isso, dentro de um universo que já perdeu tantos personagens centrais, pode ser ainda mais fatal. A questão agora é: o que a Marvel realmente quer com essa personagem? Transformá-la em símbolo de uma nova geração? Ou apenas usá-la como ponte para algo maior? Se esse conteúdo te conectou com as verdades que o MCU anda tentando esconder, comenta aí. Você acha que a Natalie AI é só uma homenagem? Ou o primeiro passo para ressuscitar o próprio Stark? E no próximo vídeo, a gente vai entrar fundo na teoria sobre como o Ironheart pode ser a chave secreta para abrir as portas do reboot que o Doutor Destino está prestes a atravessar. Até lá!